Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos mais uma vez aí com a videoaula e hoje nós vamos falar sobre relação estequiométrica, ok? Vamos falar a respeito de mistura pobre, mistura rica e quando é que ocorre isso aqui no nosso veículo, ok? E as consequências disso. E por que que acontece mistura rica e por que que acontece mistura pobre? Vamos lá então? Pessoal, para haver uma explosão aqui dentro da câmara de combustão, dentro do motor, eu preciso de 3 fatores. Nós falamos sobre isso na aula anterior. Eu preciso de oxigênio, que está contido do ar, eu preciso de combustível e eu preciso de calor. Então, quando eu tenho esses 3 fatores na hora certa e na quantidade certa, eu vou ter minha melhor explosão aqui dentro da câmara de combustão. Se eu tenho uma explosão boa, se eu tenho uma ótima explosão aqui, eu vou ter maior rendimento do meu motor, eu vou ter maior performance, maior economia e menos poluição. E isso é o objetivo aí nosso, dos fabricantes do motor e nós que consumidores aí que utilizamos o veículo. Quanto mais potente o veículo for, quanto mais econômico e quanto maior o rendimento dele, melhor para a gente. E para que isso ocorra, eu preciso ter esses 3 fatores na hora certa e na quantidade certa. Então hoje, nessa aula, nós vamos entender a questão da relação estequiométrica. O que é a relação estequiométrica? Pessoal, relação estequiométrica é a questão da quantidade de ar em relação à quantidade de combustível. Então eu preciso que a mistura gasosa ela esteja na quantidade certa, ela esteja com a relação ideal. O que é essa relação ideal? Para cada quantidade de ar que entrar dentro do meu motor, eu tenho que injetar uma quantidade de combustível. Então isso a gente chama de relação ideal de ar e combustível. Então esses 2 componentes eu tenho que estar na proporção correta. Então o meu sistema de gerenciamento eletrônico vai trabalhar para que a minha mistura gasosa esteja na relação ideal, ou seja, na proporção correta. Como é que funciona isso? Vamos entender? Olha só, antes da gente começar a falar sobre relação ideal ou mistura estequiométrica, vamos entender um pouco como é que entra ar lá para dentro do veículo. Vamos entender como é que funciona o sistema de entrada de ar lá para dentro do motor. Então eu tenho aqui uma figurinha mostrando aqui o pistão, né, descendo. Aqui no momento o pistão está na etapa de admissão. Observe que a válvula de admissão está aberta e o pistão está descendo. Então ele está na fase de admissão. Quando esse pistão desce, ele vai descer sugando o ar aqui para dentro. Então quando ele suga o ar da atmosfera, tá? Então esse ar vai ser sugado aqui para dentro do motor. Então ele vai passar aqui pela caixa de ar, passar pelo filtro, passar aqui no TBI, na válvula de aceleração, entrar aqui para o coletor de admissão, ou tubagem, que o pessoal chama também, e entrar aqui para a camisa. Então quando esse pistão desce, quando ele vai descer, ele suga ar aqui para dentro, ok? Então o pistão vai sugar ar aqui para dentro, ok? Então toda vez que esse pistão descer, ele vai puxar ar aqui para dentro do motor. Então esse aqui é o sistema de alimentação, o sistema de entrada de ar do meu veículo, ok? Então vamos lá conhecer como é que funciona o sistema de alimentação de combustível. O sistema de alimentação de combustível, ele é composto aqui pelo kit da bomba de combustível, pelo motorzinho elétrico, ok? Pelo filtro de combustível e pelos injetores. Então esse sistema tem que estar trabalhando perfeitamente para que entre a quantidade correta de combustível, certo? E o sistema de entrada de ar também tem que estar funcionando de forma perfeita, para que entre a quantidade certinha de ar, tá? E garantindo assim que a mistura estequiométrica esteja ideal, que a relação esteja ideal de combustível, tá bom? Então nós conhecemos aí como é que funciona o sistema de entrada de ar e o sistema de entrada de combustível. Então esses sistemas têm que trabalhar de forma perfeita para garantir que a mistura entre ar e combustível seja ideal.
Bacana? Então vamos lá entender melhor como é que funciona esse sistema aqui de relação ideal entre ar e combustível. Vamos lá, pessoal, eu estou usando como exemplo aqui esse galão de 5 litros, né? E essa seringuinha aqui de 3 ml. Vamos imaginar o seguinte, que eu tenho 3 ml aqui de combustível, certo? De um combustível qualquer. Então, para que essa relação seja ideal, eu tenho que ter 5 litros de ar, ok? Então, para 3 ml, isso aqui, pessoal, eu estou aqui só para poder a gente entender melhor, tá? Então, vamos imaginar aí que existe essa relação aqui, ó. 3 ml de um combustível, eu tenho que ter 5 litros de ar. Entenderam essa questão? Então, a relação ideal de combustível, certo? E ar é a proporção correta entre combustível e oxigênio, ok? Então eu tenho que, o meu sistema de gerenciamento eletrônico, ele vai tentar o tempo todo fazer com que essa mistura, essa relação entre ar e combustível seja a mais ideal possível, ok? Então o sistema de gerenciamento eletrônico trabalha assim. Ok? Então, relação ideal entre ar e combustível é a proporção correta entre combustível e ar no sistema. Então, se eu misturar a quantidade correta de combustível em uma quantidade correta de ar, se eu pegar esses 3 ml de combustível, colocar aqui em 5 litros de ar e gerar um calor, eu vou ter a melhor explosão possível. Ok? Eu vou ter a melhor explosão. Se eu tenho uma melhor explosão, eu vou ter um melhor rendimento do meu motor, eu vou ter maior potência e menos poluição. Então, o sistema de gerenciamento eletrônico vai trabalhar isso aqui. Então, vai entrar o meu sistema vai medir a quantidade de ar que entrou, o módulo de injeção eletrônica verifica o quanto de ar que entrou e vai mandar injetar a quantidade de combustível correta para aquela quantidade de ar, tá? Vamos para o próximo slide para a gente entender melhor? Então vamos supor aqui, eu tenho um caso aqui onde eu tenho 15 litros de ar, certo? Se eu tenho 15 litros de ar, eu tenho que injetar 9 ml de combustível. Então se eu tenho 3 galões de ar, eu tenho que ter 3 seringas de 3 ml de combustível. Se eu tenho 3 aqui, eu tenho que ter 3 aqui. Essa é a proporção. Se eu aumentei a quantidade de combustível, eu tenho que aumentar a quantidade de ar. Se eu aumentei a quantidade de ar, eu tenho que aumentar a quantidade de combustível. Ok? Então vamos para o próximo slide aqui. Ó. Nesse caso aqui, eu tenho 2 galões de ar. Eu tenho 10 litros de ar. Eu tenho que injetar 6 ml de combustível. Eu tenho que ter vamos supor aqui, 2 seringas de combustível. Se eu misturar esses dois, eu vou ter minha melhor explosão. Então isso aqui a gente chama de relação. Se eu aumento um, eu tenho que aumentar o outro. Se eu diminuo um, eu tenho que diminuir o outro. Ok? Isso a gente chama de relação ideal entre ar e combustível. Certo? Então o meu sistema vai o tempo todo trabalhar para que a relação entre eles seja a ideal. Vamos supor nesse caso aqui, ó, eu diminuí a quantidade de ar, então eu vou diminuir a quantidade de combustível, eu vou injetar menos combustível. O meu sistema vai injetar menos combustível, né? Se eu diminuir a quantidade de ar. Se eu aumento a quantidade de ar, eu tenho que aumentar a quantidade de combustível. Se eu aumentar a quantidade de ar, eu tenho que aumentar a quantidade de combustível. Se eu diminuir a quantidade de ar, eu tenho que diminuir a quantidade de combustível. Então, isso é uma relação. Se eu aumento um, eu tenho que diminuir o outro. Então, muitas vezes o pessoal fala, eu quero injetar mais combustível. Vocês vão ver muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou aumentar a pressão da bomba. Então, se você aumentar a pressão da bomba, vai injetar mais combustível. Se você injetou mais combustível, você vai ter que projetar, você vai ter que fazer com que entre mais ar no seu sistema.
Então você vai ter que desenvolver um sistema lá para poder entrar mais ar. Se você colocou mais, se você aumentar a quantidade de combustível, você vai ter que aumentar a quantidade de ar na mesma proporção. Então tem um estudo, né? O pessoal que mexe com preparação de motores, eles fazem essa relação, eles fazem esse estudo aí, ok? Ficou clara essa questão, pessoal? Relação ideal entre ar e combustível? Então, existe uma proporção. Para cada tipo de combustível, existe uma relação ideal. Nesse caso aqui, eu coloquei 3 ml para 5 litros. Né? Cada tipo de combustível existe uma relação. Depois nós vamos ver mais para frente a respeito disso aí, ok? Então, ficou claro? Se eu aumento a quantidade de ar, eu tenho que aumentar a quantidade de... Então, o pessoal fala, vou pôr uma turbina no meu motor. Beleza, você pode pôr a turbina, mas você vai ter que dar um jeito de... A turbina não vai injetar mais ar? Então você vai ter que calcular o quanto que entrou mais de ar para poder injetar a quantidade certa de combustível. Porque não adianta nada, se você aumentou a quantidade de ar e não aumentar a quantidade de combustível, não resolve. E o inverso também é o contrário. Se você pegou lá, aumentou a pressão da bomba, né? Abriu os bicos para injetar mais combustível, você tem que dar um jeito de fazer que entre mais ar no seu sistema. Tem que entrar mais ar lá no motor. Então você vai ter que trabalhar isso aí lá no... trabalhar isso para poder que entre mais ar no motor. Ficou claro? Se eu aumento a quantidade de combustível, eu tenho que aumentar a quantidade de ar. Se eu diminuo a quantidade de combustível, eu tenho que diminuir a quantidade de ar também. Então é uma relação, isso a gente chama de proporção. Beleza? Ficou claro com essa questão? Beleza? Então vamos lá. Vamos falar aqui agora sobre mistura rica. Pessoal, nem sempre o sistema consegue, né, fazer com que essa mistura seja ideal. Às vezes tem um defeito, às vezes tem algum problema no sistema de alimentação de ar ou no sistema de alimentação de combustível e o sistema não consegue injetar combustível na mesma proporção que entra ar. Então muitas vezes no meu sistema ocorre uma mistura rica. O que é mistura rica? Excesso de combustível. Excesso de combustível, ou seja, tem mais combustível no meu sistema, está tendo um excesso. Então tem duas formas de eu ter excesso no combustível. Pode ser que meu sistema esteja injetando mais combustível, né? Pode ser que o sistema de ar está entrando corretamente. Olha lá, o ar está entrando correto, está entrando a 5 litros. Mas por algum motivo, o sistema de alimentação de combustível está injetando mais combustível do que deve. Então, nesse caso aqui, está entrando mais combustível. O sistema de alimentação de combustível aqui, no caso, vamos ver aqui, o meu sistema de alimentação de combustível, né, está injetando muito combustível, está com algum defeito. Bico sujo, às vezes injeta mais combustível. Pressão alta no sistema injeta mais combustível. Então eu fui verificar lá, quem vai informar para mim se a mistura está rica ou pobre? Vamos dizer não, é a sonda lambda, é o sensor de oxigênio. Vamos imaginar, vamos pôr uma situação aqui, onde o sensor de oxigênio, a sonda lambda, está me informando que a mistura está rica. Ok? A sonda lambda, o sensor de oxigênio, está informando que a mistura está rica. Então tem um problema. Eu não posso ter mistura rica. A minha mistura tem que ser ideal. Então, na mistura rica é excesso de combustível. Então, o meu sistema está injetando mais combustível do que deveria. Está entrando a quantidade certa de ar, 5 litros. Para o meu sistema estiver certinho, se estiver entrando 5 litros, tem que injetar 3 ml. Só que aqui não, ele está injetando o dobro. Então, eu vou ter excesso de combustível, vou ter mistura rica. Então eu vou verificar lá, vamos supor, a sonda informou que a mistura está rica. Então eu vou fazer o teste no meu sistema para verificar, vou fazer o diagnóstico. Aí eu vou lá testar, vou verificar o meu sistema de alimentação de ar, se está funcionando ok. Aí eu fiz teste de sensor, testei o TBI, testei a tubagem, verifiquei, está tudo funcionando perfeitamente. Aí eu fui medir a pressão da bomba. Pressão e vazão. Verifiquei que a pressão está alta e a vazão está alta. Ou seja, identifiquei que o meu sistema de alimentação de combustível está com um problema. Aí eu vou corrigir para que o sistema volte ao normal.
ok? Então, eu tenho duas possibilidades de mistura rica. Mistura rica é excesso de combustível no meu sistema. Pode ser que o sistema de alimentação de combustível esteja injetando mais combustível do que deve, ou pode ser também que está injetando a quantidade certa de combustível. Vamos supor lá que o meu sistema está injetando 9 ml de combustível, tá? Está injetando lá, tá certinho, tá? Só que está entrando pouco ar no meu sistema, filtro obstruído, ok? O filtro está obstruído e está entrando pouco ar. Então, aí eu verifiquei lá, meu sistema está injetando certinho, a quantidade certinha de combustível, certo? Medir a pressão e vazão do meu sistema de alimentação de combustível está ok. Então, não tem problema no sistema de alimentação de combustível. Aí eu fui verificar o sistema de entrada de ar. Aí pude observar que o filtro de ar está obstruído. Ou seja, não está deixando entrar ar suficiente. Então aqui, o problema do meu sistema aqui, que está entrando pouco ar. Então vai dar excesso de combustível. Só que o meu problema aqui da mistura rica não é no sistema de alimentação de combustível. É no sistema de entrada de ar. Então eu posso ter mistura rica aonde eu tenho defeito no sistema de alimentação de combustível, aonde o meu sistema de alimentação de combustível está injetando muito combustível, certo? Ele está injetando mais combustível do que deveria. Então vai dar excesso de combustível. Excesso de combustível, mistura rica, dá carbonização, aquela fuligem preta. Depois eu vou mostrar para vocês o que é essa fuligemzinha preta aí, tá? Fica aquela fuligem preta. Então toda vez que eu não tenho uma mistura ideal, toda vez que eu não tenho uma boa explosão, eu vou ter carbonização. Carbonização é aquela fuligem pretazinha. Então, no caso aqui vai dar, eu tenho mistura rica, no caso aqui, excesso de combustível. Então, eu tenho duas possibilidades de ter excesso de combustível. Eu posso ter problema no meu sistema de alimentação de combustível, onde ele está injetando mais combustível do que deveria, certo? E verifico lá. Vamos supor, deu mistura rica. Eu tenho que verificar aonde que está o defeito no meu sistema. Então eu tenho que fazer o diagnóstico. Aí eu fui lá, verifiquei meu sistema de entrada de ar, fiz medição do sensor, de todos os sensores, sensor de posição da borboleta, o MAP, o MAF, verifiquei, todos eles estão funcionando perfeitamente. E verifiquei que está entrando a quantidade de ar certinha, a quantidade de ar está ok. Então aí eu vou verificar, vou fazer o diagnóstico aqui no meu sistema de alimentação de combustível. Aí eu verifiquei que está tendo excesso de combustível. Aí eu verifiquei lá que a pressão da bomba está muito forte. Aí eu vou lá, troco a bomba e ela volta à pressão normal e o sistema volta ao normal. Então, nós estamos falando de mistura rica, excesso de combustível. Tem duas possibilidades. Pode ser que o defeito seja no sistema de alimentação de combustível ou no sistema de entrada de ar. Nesse exemplo aqui que eu dei, o problema meu é que está injetando, o sistema de alimentação de combustível está injetando mais combustível do que deveria. No caso aqui, está em excesso, ele está injetando o dobro de combustível, tá ok? E posso ter também mistura rica quando o problema é no sistema de entrada de ar. Então eu verifiquei lá, está dando mistura rica. Então eu tenho que testar. Ou pode ser problema lá no sistema de entrada de ar, ou pode ser problema no sistema de alimentação de combustível. Aí eu fui lá medir a pressão e a vazão do sistema de alimentação de combustível. Tá ok, testei os bicos, estão ok. Aí eu verifiquei que está injetando a quantidade de combustível correta, porém está dando mistura rica. Aí eu vou verificar lá no meu sistema de entrada de ar. Aí eu fui observar, fui fazer os testes, todos os sistemas, aí verifiquei que o filtro está obstruído. Então, o sistema de alimentação de combustível está injetando a quantidade certa de combustível. Porém, está entrando pouco, então aqui eu vou ter excesso. Aqui para o sistema estar ok, eu tinha que ter mais um galãozinho aqui de 5 litros. Então, o que tá acontecendo aqui está entrando pouco ar.
né? O combustível está correto, mas está entrando pouco ar. Então, para me corrigir aqui, eu tenho que substituir o filtro para poder entrar a quantidade correta de ar. Então, aí tirei o filtro, pus o filtro novo, aí passou a entrar 3 galãozinhos de ar. Aí ele injeta 3 seringuinhas de combustível. Pessoal, ficou claro isso? Ok? Ficou bacaninha? É meio confuso, mas assim, se a gente prestar bem atenção aqui, a gente entende. Então, mistura rica, excesso de combustível. Está entrando mais combustível do que deve. Então, eu tenho 2 possibilidades de ter mistura rica. Aonde o problema pode ser no sistema de alimentação de combustível, que está injetando mais combustível do que deve, né? Bico gotejando, pressão da bomba alta, certo? E posso ter também mistura rica quando tem falta de ar, ou seja, está entrando pouco ar no sistema. Pode ser um defeito do filtro, válvula presa, TBI preso, válvula de aceleração presa, algo obstruindo a entrada de ar. Vai ter algo obstruindo a entrada de ar. Então, aí eu vou lá, testo meu sistema de alimentação de combustível, a vazão tá ok, pressão tá ok, os bicos tá ok, e ainda assim tá dando mistura rica. Aí eu vou lá no sistema de alimentação de ar para verificar o que está ocorrendo. Aí identifiquei, nesse caso aqui eu dei um exemplo, que o filtro está obstruído, não está permitindo que entre ar suficiente para aquela quantidade de combustível que está sendo injetada. Bacana, entenderam isso? Viu que bacana? Então nós estamos falando sobre mistura rica, excesso de combustível. Pode ser problema no sistema de alimentação de combustível ou pode ser problema no sistema de entrada de ar, ok? Então, nesses 2 casos, vai ter excesso de combustível. No caso aqui, eu não vou ter uma boa explosão, eu vou ter uma mistura rica. No caso aqui, vai gerar carbonização, né? O meu sistema vai ficar carbonizado, as velas vai ficar com aquela fuligem preta, ok? Mistura rica, excesso de combustível, pode ser problema, né, no sistema de alimentação de combustível ou no sistema de entrada de ar, ok? Bacana? Então vamos para o próximo passo aqui, que é a mistura pobre. Pessoal, mistura pobre já é o contrário. Mistura pobre é excesso de ar no meu sistema. Então eu tenho excesso de ar, ok? Então está entrando mais ar do que deve, ou está entrando pouco combustível. Vamos analisar aqui as 2 situações, vamos fazer um diagnóstico para a gente entender bacana. Então vamos ver esse caso aqui, ó. Nesse caso aqui, tá dando lá mistura pobre. A sonda lambda, o sensor de oxigênio, está me informando que a mistura está pobre. Então eu tenho que avaliar aonde que está o problema. Se o problema está no sistema de alimentação de combustível ou se o sistema está na entrada de ar, certo? Então eu vou verificar lá. Fui lá, verifiquei meu sistema de combustível, verifiquei a pressão da bomba e vazão, verifiquei os bicos, estão ok, perfeito. Tá tudo funcionando perfeitamente, mas mesmo assim tá dando mistura pobre. Aí eu vou verificar lá no meu sistema de alimentação de ar, certo? Entrada de ar. Aí observei que tá tendo entrada de ar falsa, tá entrando mais ar. Depois nós vamos entender o que é entrada de ar falsa, tá? Ou seja, o meu sistema tá entrando muito ar. Entendeu? Tá entrando mais ar do que deveria. Não poderia. Vamos supor, aqui era para entrar só um galãozinho de ar. Só que tá entrando o dobro de ar no meu sistema. Então o meu sistema não foi preparado, não tá injetando aquela quantidade. Aliás, o sistema de combustível está injetando certinho. Só que tá entrando mais ar do que deveria. Tá dando uma entrada de ar falsa. Depois nós vamos entender o que é isso. Então isso aqui vai dar excesso de ar, tá entrando mais ar. Se eu tenho mais ar do que combustível, eu não vou ter uma explosão. Então eu não posso ter nem excesso de ar, não posso ter nem excesso de combustível, nem excesso de ar no meu sistema. É uma relação, é uma proporção. Nesse caso aqui, eu teria que ter 5 litros de ar para 3 ml de combustível. Só que o meu sistema está entrando mais ar. Se entra mais ar, eu não vou ter uma boa explosão. Se eu não tenho uma boa explosão, eu vou ter uma explosão
ruim, um rendimento ruim no meu motor, né? Vai poluir, vai dar perda de potência, consumo alto de combustível, ok? Ok? Então, no meu caso aqui, eu tenho mistura pobre, excesso de ar. Nesse caso aqui, a sonda lambda, repetindo, está falando que a mistura está pobre. Então, eu tenho que verificar o que é o problema. Se o problema é no sistema de alimentação de combustível ou no sistema de entrada de ar. Aí eu verifiquei lá. Fui lá, vou ter que fazer os testes, eu não sei onde que é o problema. Aí eu comecei lá, vou testar o sistema de alimentação de combustível. Verifiquei bomba, pressão e vazão da bomba, verifiquei os bicos, testei os bicos, está tudo funcionando perfeito. O sistema está injetando a quantidade correta de combustível, ok? Só que aí, beleza, eu vou lá testar o meu sistema de entrada de ar. E pude observar, fiz os testes e observei que está entrando mais ar do que deve. Aí não vou ter uma explosão ideal. Por quê? Porque está tendo excesso de ar. Pronto, aí eu vou lá, verifico aonde está tendo essa entrada de ar, resolvo o problema, pronto, aí o sistema volta ao normal. Ok? Então, mistura pobre, excesso de ar. Eu posso ter problema aonde está entrando mais ar do que deve. E eu tenho a outra situação também, aonde tem mistura pobre, excesso de ar, só que o problema está no sistema de alimentação de combustível aqui. Vamos entender como é que funciona isso? Olha só, aí tá lá, mistura pobre. Aí eu vou fazer o teste do meu sistema. Aí vou lá, verifiquei, vou entrar lá, vou começar. Eu posso começar no sistema de alimentação de combustível ou posso começar aqui no sistema de entrada de ar. Vamos supor, eu escolhi entrar, fazer os testes no sistema de entrada de ar. O sistema de entrada de ar. Pude observar que tá ok. Lá tá entrando 5 litros de ar, né? Testei, pus aparelho, verifiquei, não tem nenhum defeito, nenhum sensor tá com defeito. Então medi tudinho, tá ok. Tá entrando 15 litros de ar. Tá correto. O meu sistema de entrada de ar tá correto. Então eu fui lá testar o sistema de alimentação de combustível. Aí eu pude perceber que tá entrando pouco combustível. Então o meu sistema está entrando a quantidade de ar correta, mas está entrando pouco combustível. Então aqui deveria entrar 9 ml, 3 seringuinhas de combustível, mas não está. A pressão da bomba está fraca, então não está injetando aquela quantidade. Então eu vou ter excesso de ar, então eu vou ter mistura pobre. Então, viu aqui? Aí eu fui usar o teste, medir a pressão da bomba, está fraca. Então, aí eu vou lá, resolvo o problema, né, substituo a bomba e volta a ter o sistema normal, aí volta a ter mistura ideal. Então, nós estamos falando sobre mistura pobre. Então, mistura pobre, eu posso ter duas situações. Eu posso ter entrando no meu sistema, está entrando muito ar. É um excesso de ar, né? Eu posso ter problema no sistema de alimentação de ar, onde está entrando muito ar no meu sistema, certo? E o sistema de alimentação de combustível está ok, está injetando, meu sistema de combustível está injetando a quantidade certinha. Só que o problema aqui está no sistema de entrada de ar, está entrando muito ar, então eu vou ter excesso de ar, mistura pobre. Então eu posso ter também o meu sistema de entrada de ar tá ok, fui lá medir, tá entrando certinho a quantidade de ar. Tá entrando certinho a quantidade de ar. Só que tá injetando pouco combustível. Então aqui eu tinha que injetar mais combustível para ter mistura ideal. Só que não, minha bomba tá fraca, não injeta. Então eu vou ter excesso de ar. Vou ter mistura pobre. Bacana, pessoal? O que é mistura pobre e mistura rica? Mistura rica, excesso de combustível. Eu posso ter problema, excesso de combustível, eu posso ter problema na bomba, que está injetando muito combustível, ou eu posso ter problema no sistema de alimentação de ar, que está, no caso, entrando pouco ar. Então, sistema mistura rica, eu posso ter problema no sistema de alimentação de combustível, está injetando muito combustível, ou eu posso ter problema no meu sistema de ar, que está entrando pouco ar, certo? Filtro obstruído, válvula presa, né? TBI preso, não abre direito e não entra ar direito.
Então, se não entrar ar direito, eu vou ter excesso de combustível. Ou, se injetar muito combustível, eu vou ter excesso de combustível. Então, mistura pobre, eu posso ter duas situações. Aonde mistura pobre, excesso de ar. Mistura pobre, onde eu tenho um caso aqui que eu posso ter entrada de ar falso. Está entrando muito ar no meu sistema de entrada de ar. Desculpa. Ou eu posso ter mistura pobre, aonde está entrando a quantidade de ar correta, porém está entrando pouco combustível. Beleza? Vamos fazer uma revisãozinha aqui básica? Então, olha cá. Olha só, eu tenho aqui uma relação ideal de combustível. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu tenho 15 partes de ar para uma parte de combustível. Então, quando eu pego essa uma parte de combustível, misturo com 15 partes de ar, eu vou ter a melhor explosão. Então, quando eu tenho mistura rica, eu posso ter duas possibilidades. Aonde está tendo excesso, tá vendo? Aqui a quantidade de ar está correta, tá vendo? A quantidade de ar está entrando correto. Porém, está injetando mais combustível que deve. Então, aqui o meu problema é no sistema de alimentação de combustível. Ele está injetando mais combustível do que deveria. Então, eu vou ter excesso de combustível. Então, aqui não vai ter uma boa explosão, certo? Não vou ter uma boa explosão. E nesse caso aqui também, mistura rica, eu posso ter aqui a quantidade de combustível correta. Meu sistema de alimentação de combustível está injetando correto, mas está entrando pouco, tá vendo? Está entrando pouco ar aqui no meu sistema. Então, vai ter excesso. Então, aqui, deveria diminuir a quantidade de combustível. Então, diminuiu a quantidade de ar, tem que diminuir a quantidade de combustível. Só que o meu sistema está trabalhando aqui de forma correta. O meu sistema de injeção de combustível está injetando a quantidade certa de combustível, porém está entrando pouco ar. O que pode ocorrer isso? Igual falei anteriormente. Filtro obstruído, válvula de admissão presa, TBI sujo que não deixa entrar ar, uma série de outros fatores. Aí nós vamos aprender a fazer essas análises. A partir das próximas aulas, nós vamos aprender a analisar o sistema de entrada de ar, nós vamos aprender a testar o sistema de alimentação de combustível. Então, mistura pobre. Mistura pobre, eu também tenho duas possibilidades de ter mistura pobre. Nesse caso aqui, meu sistema de alimentação de combustível está funcionando corretamente. Está injetando a quantidade certa de combustível. Porém, o meu sistema de entrada de ar está com defeito. Está entrando mais ar do que deveria. Então aqui, tá vendo? Está entrando esse tanto de ar a mais. Não deveria entrar esse tanto de ar a mais. Certo? Aí você vai ter que ir lá e corrigir. Você vai ter que testar. Porque quando dá mistura pobre, você não sabe aonde que é o problema. Aí o problema pode ser no sistema de alimentação de combustível ou pode ser no sistema de entrada de ar. Aí você vai ter que ir lá e avaliar e fazer o diagnóstico. Então eu posso ter mistura pobre também, pessoal, aonde o problema é no sistema de alimentação de combustível. Então aqui eu tenho a quantidade de ar entrando corretamente, tá vendo? Mas o meu sistema de alimentação de combustível, a pressão da bomba está fraca. Então está injetando pouco combustível. Então eu vou ter excesso de ar. Então mistura pobre, excesso de ar, mistura rica, excesso de combustível. O meu problema pode estar tanto no sistema de entrada de ar ou no sistema de alimentação de combustível. Aqui o meu sistema, o problema está sendo no sistema de alimentação de combustível. A minha mistura rica aqui está sendo o problema no sistema de entrada de ar. O meu sistema aqui mistura pobre. Minha mistura pobre aqui nesse modelo, o problema está no sistema de entrada de ar. No sistema de combustível aqui está funcionando perfeitamente. E no meu exemplo aqui, o problema está sendo, a minha mistura pobre está sendo o problema no sistema de alimentação fui lá medir a pressão está baixa. Então não injeta a quantidade de combustível. Então, mistura pobre, mistura rica, mistura pobre. Bacana, pessoal? Entenderam? Qualquer dúvida, me liguem aí nesse número aí, para a gente poder estar aí trocando uma ideia aí. Quem tiver no curso pode fazer as perguntas aí pra gente. Quem tiver fazendo o curso via online, pode ligar para mim, manda as dúvidas aqui no WhatsApp que a gente vai estar respondendo. Ok? Pessoal, aqui tá um slidezinho mostrando, a questão da relação, tá vendo aqui, ó?
Essa aqui é a relação ideal de combustível para essa quantidade de ar. Ok? Então vamos lá, pessoal. Vamos mais uma dica bem bacana aqui, ó. A relação ideal de gasolina, da gasolina, certo? É de 14,7 para 1. Então eu tenho que ter, vamos supor que para litros. Então se eu tiver 14,7, vamos colocar quilo, 14,7 quilos de ar, eu tenho que ter 1 quilo de combustível. Então essa é a relação 14,7 para 1. É a relação ideal de gasolina. O do álcool é 9 para 1. 9 partes de ar para 1 parte de combustível. Então, a relação ideal do álcool é 9 para 1. Do diesel, 15,2 para 1. Certo? Então, essa é a relação ideal de gasolina, de álcool e diesel. Relação AF. Você vai ver aqui normalmente nos equipamentos, relação AF. O que significa relação AF? Relação Air Fuel. Air de ar, fuel de combustível. Relação ar combustível. Ok? Então vamos lá. Pessoal, aqui no Brasil, nós não vamos ter essa relação 14,7 para 1. Por quê? Aqui no Brasil, nem vamos entrar nessa questão do pessoal fazer porcariada aí não. Mas aqui no Brasil, é lei, isso aí é uma questão legal, foi adotado que na gasolina, toda gasolina que sair lá da refinaria, ela vai sair com 25% de etanol. Então, nossa gasolina, ela não é pura, ela contém etanol. Isso aí é uma questão do governo, tá? Um incentivo aí ao etanol. Então, quando a gasolina chega no posto, a nossa gasolina ela vai estar com 25% de etanol dentro dela. Então vamos supor lá, só para vocês terem ideia, se eu tenho 10 litros de gasolina, certo? 2,5 litros vão colocar de etanol nela. Vai ter, para cada 10 litros de gasolina, eu vou ter 2 litros de etanol, certo? Então, no Brasil, a nossa gasolina não é pura. Ela possui 25% de etanol. Então, eles vão lá, jogam 25% de etanol na gasolina, ok? Então, tá vendo a gasolina, né? 14,7 para 1. Se eu acrescentar etanol aqui, esse valor vai chegar. Quanto mais etanol eu jogando aqui, mais etanol eu vou colocando na minha gasolina, mais esse valor vai chegando próximo de... se eu tenho ali 10 litros de gasolina, eu vou lá e jogo 5 litros de etanol. Então esse valor vai abaixar. Quanto mais etanol eu vou jogando aqui na gasolina, mais próximo esse valor vai ficar de 9. Entendeu essa questão? Então, como eu jogo 25% de etanol na gasolina, né, eu não, o governo joga 25% de etanol na gasolina, não vai ser 14,7, né? Esse valor, a mistura estequiométrica da gasolina no Brasil é 12,7 para 1. Entenderam isso, pessoal? Então, se eu jogo etanol na gasolina, esse valor 14,7 para 1, ele tende a chegar a 9. Quanto mais etanol eu jogar na gasolina, mais próximo de álcool ele vai ficar. Não é lógico isso? Entendeu? Então, no Brasil, nós não vamos ter a gasolina 14,7 para 1. Nossa gasolina vai ser 12,7 para 1. A relação ideal, né, nossa é 12,7 para 1. Então o sistema vai trabalhar com essa relação de 12,7 para 1. Ok? Viu que bacana? Então quanto mais etanol eu jogo na gasolina, mais esse valor tende a chegar a 9. Beleza? Então aqui, como tem etanol na nossa gasolina, esse valor vai abaixar. Então toda vez que a gente for ler a relação AF, então muitos aparelhos, eles leem qual é o combustível que está lá no sistema, o combustível que você está sendo usado, que é a relação AF. Então aqui a nossa gasolina vai ser 12,7 para 1. Ok? Por quê? Porque lá em outros países, né, que não tem etanol na gasolina,
você vai ler lá 14,7 para 1. Quando está 14,7 para 1, é a gasolina pura. Quando eu falo pura, sem etanol, ok? Vamos ver aqui que bacana? Olha só, vamos ver como é que a gente lê isso no aparelho. Olha que interessante, relação AF, 12,99. Então, esse motor que eu estou fazendo a leitura dele, ele está com gasolina, certo? Porque está 12,99, certo? 12,99 é gasolina. Então, eu posso afirmar que esse motor, ele está sendo utilizado gasolina para o funcionamento dele. Relação AF, você vai ver lá no aparelho, relação AF, ok? Então vamos aqui, ó, relação de álcool na gasolina, AF programado na CU, AF programado na CU, 12,8. O que quer dizer isso, pessoal? Que ele está usando gasolina. Em relação ao álcool na gasolina, 25%. Ou seja, essa gasolina, ela está com 25% de álcool dentro da gasolina. Viu que bacana? Então aqui você já está aprendendo a fazer a leitura, né, da relação AF, do combustível que está. Então aqui eu posso afirmar para você que ele está usando gasolina. Vamos ver outra foto aqui? Então, relação AF, ó. 13,20 para... Opa, esse aqui tá bacana, hein? Tem mais gasolina do que álcool. Então, esse aqui eu perguntei pro cliente, ele disse que é uma gasolina aditivada, ok? Não posso afirmar para você que toda gasolina aditivada é assim. Esse caso aqui, essa gasolina aditivada foi assim, tá? Beleza? Então aqui é só para você entender mesmo o que é relação a F, 13,20 para 1. Ou seja, ele está usando uma gasolina. Vamos ver outro modelo aqui. Agora, ó, taxa de álcool no combustível, 100%. Então esse veículo, esse motor, ele está utilizando álcool, relação a F, 9 para 1. Então eu posso afirmar para você que esse combustível está usando etanol, ou seja, álcool. Beleza? Então, tá vendo? Vocês já estão aprender a fazer a leitura. Então depois nós vamos pegar o aparelho para poder fazer essas leituras e fazer a avaliação. Vamos ver outro sistema aqui. Relação a F, 9 para 1. Então esse veículo também está usando etanol. Bacana? Então vamos lá para o próximo aqui. Relação álcool na gasolina, 77%. Então esse veículo aqui, o que eu posso afirmar para vocês? Que ele está com 77% de etanol. E no caso aqui, 23% de gasolina. Então esse carro tinha álcool e ele foi lá e abasteceu com um pouco de gasolina. Ou ele tinha um pouco de gasolina e ele foi lá e abasteceu com álcool. Aí o sistema vai ler a proporção. Quem faz essa leitura, pessoal, é o sensor de oxigênio, é a sonda lambda. Ela que vai fazer a leitura da relação entre ar e combustível. Certo? Vamos ver o próximo aqui. Ah, pessoal, um caso interessante. Tá vendo aqui, ó, relação ar-combustível, 10,5 para 1. Olha só que caso interessante esse aqui. Esse aqui foi uma época que os motoristas, os caminhoneiros estavam de greve, um tempo atrás aí, ok? Então começou a faltar combustível nos postos. E essa cliente foi lá abastecer lá no combustível lá no posto. Aí o carro dela começou a falhar e ela veio aqui na minha oficina. Olha que interessante isso aqui. É importante de saber fazer a leitura da relação AF. Então ela veio aqui com o carro falhando e ela falou que foi depois que abasteceu. Aí bacana, eu fui lá, passei o aparelho, fui verificar a relação AF para saber que tipo de combustível que ela estava sendo usado. Aí eu verifiquei, deu esse número aqui, 10,5 para 1. Aí eu perguntei para ela, uai, você misturou o combustível? Você fez uma mistura do combustível? Não, eu abasteci gasolina. Ela falou que abasteceu gasolina. Eu falei, não, você não abasteceu gasolina. Aqui tem mais álcool. Por que eu posso afirmar que aqui tem mais álcool do que gasolina, pessoal? Porque aqui o número está mais próximo de 9. Ó, tanto que está mais próximo de 9 do que de 12. Então, eu perguntei para ela, tinha
álcool no seu tanque? Quando você foi abastecer gasolina, tinha álcool, porque às vezes poderia ter álcool no tanque. Aí ela pôs gasolina, né? Aí como tinha álcool, aí vai constar que tem álcool lá, aí vai dar uma mistura, vai ter álcool lá, o sistema vai identificar que tem álcool. Só que ela falou que não, que só abastece Quando ela falou para mim que só abastece gasolina, aí eu já falei para ela, ó, então, aí, ou para mim não condenar o posto, eu perguntei, será que o frentista não errou, não? Será que ele não pôs álcool enganado? Ela foi lá e pegou a notinha e falou, não, olha aqui, eu paguei gasolina, ok? Então eu falei para ela, então, minha cliente, o pessoal adulterou lá, houve algum problema que tem mais álcool naquela gasolina do que gasolina. Por que eu pude afirmar isso, pessoal? Vocês entenderam por que eu pude afirmar? Porque esse valor está mais próximo de 9, ou seja, tem muito mais álcool do que gasolina. Viu que interessante isso? Então com isso aqui eu posso avaliar. Então isso aqui, né, é um método para poder avaliar. Aí eu fiz o laudo, mandei imprimir, porque esse aqui é um laudo, tá? Isso aqui é um documento, tá? Aí eu imprimi, mandei para ela, ela foi lá no posto lá e parece que ela foi até ressarcida, tá? Então, entenderam essa questão que interessante? Outra questão também, que é muito importante a gente verificar essa relação AF, pessoal, quando o pessoal troca de combustível. Então, muitas vezes a pessoa, vamos supor lá, ela estava usando álcool. Vamos lá, relação 9:1. Então, eu sei que meu cliente está usando álcool no motor dele, ok? Então, ele foi lá e abasteceu gasolina. Olha só, ele estava usando álcool, foi lá e abasteceu gasolina. Só que aí ele abasteceu a gasolina e foi lá e guardou o carro. Não deu tempo do sistema reconhecer não deu tempo da sonda lambda reconhecer que ele está usando gasolina. Aí de manhã ele foi lá sair com o carro, certo? Foi dar partida no carro. Só que o sistema, ele tá lá gravado que está usando álcool. Só que agora já está queimando gasolina. Aí vai dar excesso de combustível. Aí vai encharcar as velas e o carro não pega de jeito nenhum. Isso é um problema muito comum, tá, pessoal? O pessoal vai abastecer, vai fazer a substituição do combustível e não dá tempo de o sistema reconhecer. Aí ele fica gravado que está com outro combustível. Só que ele está usando gasolina. Só que aí o sistema injeta, né? Ele vai estar lá pensando que está com álcool. Como o álcool, ele tem que injetar mais álcool, aí ele injeta mais, pensando que está injetando álcool e acaba injetando, né? Como ele, com gasolina ele injeta menos, com álcool ele injeta mais. Como ele está pensando que está com álcool, ele vai injetar mais, porque ele está pensando que está com álcool. Só que quando ele injeta mais, não é álcool, é gasolina. Aí vai muita gasolina lá para dentro do motor. Aí encharca as velas. Aí pronto, encharcou as velas, acabou. Dá excesso de combustível. Aí pronto, o carro não funciona de jeito nenhum. Entenderam que interessante? Aí a gente vai lá, né? Aí ele te chama, normalmente ele te chama, e normalmente a bateria já até acabou lá. Né? De tanta partida que ele deu, a bateria descarregou. Aí você vai lá, vai com a bateria, né? Faz lá um enxerto, põe uma bateria, né? E entra lá com a F e muda a relação AF. Passa de 9 e muda para 12. Pronto, aí você, lá, o aparelho pode fazer essa programação. Aí você vai lá e configura para gasolina. Aí ele vai entender que está com gasolina. Aí ele vai injetar menos combustível. Aí sim, o carro pega na hora. Viu que interessante? Então eu dei 2 exemplos importantíssimos para que você saiba a importância de ler a relação AF de combustível. Ok? Deixa eu contar outro caso aqui para a gente encerrar essa aula de um fato interessante. Um cliente meu comprou um Export. Ok? Olha que interessante. Ele comprou um Export. Certo? E bacana. Aí ele trouxe essa Export para mim poder passar o aparelho, né? Ele trouxe lá para mim, Wander, passa o aparelho aí para mim ver se está funcionando tudo perfeitamente, se tem algum defeito. Eu falei, não, beleza, vou passar o aparelho para você. E fui fazer as leituras. Tô lá fazendo leitura do carro.
Verifiquei sonda, verifiquei MAP, verifiquei sensor de rotação, verifiquei sensor de detonação, fui verificando os sensores. Aí ele estava do meu lado, né? Aí eu fui verificar a relação AF. Aí falei para ele, ó, você está usando etanol, você está usando álcool no seu carro. Aí ele falou, não, opa, de jeito nenhum, eu não uso etanol. Eu só ponho gasolina no meu carro. Tá errado. Eu não uso etanol. Eu só abasteço gasolina no meu carro. E realmente, ele só põe gasolina, certo? Aí pronto, aí começou o problema. Aí ele já foi lá no posto, ele tinha abastecido há pouco tempo. Tinha mais ou menos 2 dias que ele tinha enchido o tanque. Aí ele já falou, não, tem alguma coisa errada. Aí eu fui, não, mas aqui tá falando que tá com etanol. Aí a gente foi lá, né? Eu tirei a mangueirinha lá do combustível e verifiquei, realmente tava com etanol. Aí ele ficou puto da vida. Ele falou, não, tá errado, eu vou lá no posto agora. Aí ele foi lá na casa dele, foi buscar lá, porque ele é bem organizado nessas questões. Ele foi lá, tirou o recibinho, a notinha fiscal, que abasteceu gasolina, e foi lá no posto. Ele ia lá no posto. Foi lá na casa dele buscar o recibinho, a notinha, para ir lá no posto reclamar, certo? Aí ele conversando com a esposa dele, foi lá falar, nossa, reclamar para a esposa dele, o povo eu paguei gasolina e o povo foi álcool no meu carro. Aí a esposa, não, calma aí, é porque é o seguinte, ontem eu emprestei o carro ele emprestou o carro pro filho dele, né? E o filho dele fez uma viagem, né? Certo? E quando ele retornou da viagem, o filho dele, para entregar o tanque cheio, abasteceu etanol. Olha que coisa interessante que aconteceu. Viu que bacana? Então aí ele acalmou, falou, ah, bom, que eu pensei que o pessoal tinha me roubado. Viu que interessante? Então é muito importante a gente entender o que é essa relação AF. No caso aqui, ele está usando qual tipo de combustível? Etanol. Ok? Então aqui, vamos lá, taxa de álcool no combustível, 100%. Então ele está usando etanol. Relação AF, 9:1. Etanol. Relação AF, 13,2:1. Então ele está usando gasolina, e uma gasolina boa, tá vendo? E aqui, ó, AF programado, 12. Opa, essa aqui é a gasolina que a gente usa aqui no Brasil, certo? 12,8. Ou seja, a nossa gasolina, ela contém 25% de etanol. Viu que bacana? Relação AF, 12,9. Então ele está usando gasolina. Beleza, pessoal? Bacana? Entenderam isso aí? Então vamos lá. Chegamos mais um fim da aula aí, onde nós estamos falando sobre mistura rica, mistura pobre, né? Relação AF, certo? Então nós aprendemos aí bastante coisa hoje, entendeu? Passou um caminhão aqui, entendeu? Então, mais uma vez aí, um abraço a todos. Qualquer dúvida, quem estiver fazendo o curso aí com a gente, tiver alguma dúvida, pode aí ligar pra gente aí nesse número, esse aqui é meu WhatsApp, para poder ir tirar dúvida com a gente. Um abraço, tudo de bom!